Vamos começar mais um Pod Giz. Mas, antes de começar, para você, empresário, que quer contar a sua história ou ter seu próprio podcast, chama aqui, tá? Faça seu orçamento, porque a Giz Digital tem um espaço maravilhoso, moderno, com câmeras de 4K, para você poder realizar seu próprio podcast, onde você pode montar o seu cenário, onde você pode trazer os seus convidados e realizar o seu próprio podcast. Mas, voltando ao nosso podcast... Hoje, o cara que vem aqui é um cara de garra, é um cara que inova, entendeu? É um camarada que começou a sua história batalhando com uma pequena porta e hoje ele tem uma rede. Esse cara hoje ele é a referência no Vale do Aço e eu tive o prazer e tenho o prazer de trabalhar com ele e sou amigo hoje dele. Eu queria falar com hoje nosso grande amigo Iago Mendes, Iago da Lojas Barbearia. Alisson, obrigado mais uma vez, né, pela parceria de sempre, pelo convite. Está conhecendo aqui seu espaço, muito, muito legal. Lógico, a cara da Giz é criatividade, né? Eu estou muito orgulhoso, né, desse Obrigado. passo que a Giz, que você deu, e eu acho que empreender é isso. A gente não tem estabilidade, a gente vive de incertezas, mas só sai na frente quem dá o primeiro passo. E desde já, parabéns! Obrigado, cara, obrigado. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo e aprendi com você, que quem sorri vende mais. Exatamente. O sorriso que... E isso foi, assim, uma coisa, desculpa te interromper, é uma coisa que eu aprendi e levo muito e eu vejo o resultado disso, eu sempre brinco. Né? Hoje eu sinto muito com os vendedores do nosso amigo André. Aí, André, você vai sentar nessa mesa, não corre não, hein, André? Eu falo com ele assim, cara, sorriso, parece com vídeo, atende o cara sempre sorrindo, porque quem sorri vende mais. Eu aprendi isso com um cara. Então, hoje, gente, é com esse cara que eu aprendi. Isso, entendeu? Eu bato muito nessa técnica. E, sem sombra de dúvida, um sorriso, ele abre portas, né? Você cria afinidade, né? Muda toda a conversa e principalmente na concretização de uma venda. Então eu sempre pego pesado nisso lá com a equipe. Você é prova viva disso. Só que essa equipe tá sempre sorridente, sempre brincando. Eu gosto de chegar, quando eu vou lá, eu brinco com todo mundo, faço questão de... Quando eu não faço na cadeira de cada um, eles fazem ao contrário, passam brincando comigo, entendeu? Sim, cara. Igual eu sempre falo, toda reunião de equipe, alinhamento nosso, eu sempre falo, cara, problema todo mundo tem, né? Eu acho que ser profissional... é você saber diferenciar a vida pessoal da profissional. E a partir do momento que a gente passa da porta para dentro do nosso espaço de trabalho, né, a gente tem que ser profissional. Então, ser profissional e dar o seu melhor no seu pior dia. Então, sempre você vai ver a galera sorrindo lá, inclusive eu. Isso aí. Isso aí. Ô, Iago, hoje todo mundo quem vê fala assim, não, o Iago tem 3 barbearias, o Iago... Cara, mas eu sei que lá atrás você não era barbeiro. Entendeu? Verdade. Você não era barbeiro. E eu queria que você contasse, cara, um pouquinho da sua trajetória. Como é que foi, até o Iago chegar na Lourdes. Tá, vamos lá. É uma história muito interessante que eu caí de paraquedas na barbearia. Né? A Lourdes completa agora em maio 10 anos. Né? A gente esteve até conversando sobre isso. Parabéns. Mas vamos lá. Eu sou graduado em Engenharia Civil. Trabalhei na área de Engenharia Civil desde meus 14 anos. Né? A gente trabalhava em um grupo familiar mesmo. E depois da graduação, continuei na área, né, e me surgiu a oportunidade através de um amigo de academia. Comentou sobre barbearias. Na nossa região ainda não tinha esse modelo de negócio nosso. A Lourdes, de fato, foi a primeira nesse modelo. Você lembra quando começou lá na portinha? Então, foi uma ideia inovadora. O meu cunhado falou na época, cara, não tem como você abrir uma barbearia se você não for barbeiro. E isso, né, me despertou, a gente fala de uau, né? Eu acordei e falei, cara, tem que começar a ver esse mercado. Então, desde então, eu me interessei. Comecei a estudar, ver. Minha irmã, no período do início, morava em Belo Horizonte. Então, foi na época de transição que o Elias, que é referência hoje, vamos dizer, mundial, né? Ele estava saindo de um modelo de negócio e entrando nesse modelo. Foi onde eu tive o primeiro contato com a barbearia. Né? Então eu comecei desde esse período a estudar, né? Fiz vários cursos, né? Vários tipos de profissional que você imaginar, inclusive na área feminina,
porque a gestão da área feminina é impecável. Então foi onde eu especializei mesmo ali em gestão e sempre tive o objetivo, né? Desde o início, o meu principal objetivo era criar uma empresa e não um emprego. Isso é muito importante, né? E a gente traçou também a persona, que muita gente hoje não sabe quem que é seu público-alvo. Então eu montei um modelo de negócio voltado para eu sair do operacional e voltar, né, para os bastidores, que é o que hoje eu faço, e ao mesmo tempo eu criei o meu nicho com o meu público-alvo. Então foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Você sabe melhor do que eu que não foi. Né? Às vezes as pessoas veem e falam, não, é fácil, vão abrir que vai acontecer. Cara, não é. Então a gente iniciou o primeiro projeto, né? O primeiro projeto, 80% da loja eu que fiz. Eu recordo como se fosse hoje. O sofá era feito de pallet. Você recorda que você é cliente dessa época? Sim. Na época eu calculei um X, a gente gastou uns 3X, peguei dinheiro com meus irmãos, né? E o sofá... Normal de obra, né? Normal. E o sofá, cara, tava prestes a inaugurar e já não tinha caixa para comprar um sofá. Então, minha mãe tinha um colchão, recortei o colchão, vi na internet, lixei aquele pallet ali, o trem ficou muito bem feito. Ficou mesmo. E reverti ele de couro, então, cara, foi no improviso, mas Deus foi abençoando, as coisas melhorando, né? Conheci outros profissionais que vieram trabalhar como parceiro, convidei algumas pessoas desacreditaram no negócio. Eu lembro como se fosse hoje, um cara que eu frequentava o estabelecimento dele, falou para mim, cara, eu não vou sair do meu certo para trocar pela sua ideia, né? Porque a probabilidade de dar errado é muito grande. Cara, isso foi um balde de água. Imagino, cara, isso né? aí. Já tinha iniciado o projeto, aquela correria, né? Que aí eu parei da engenharia civil e caí de paraquedas e fui me dedicando. Largou tudo da engenharia, assim, da hora para outra, cara. Da hora, e todo mundo, eu não visei nada. Fui estudando, fiquei quase uns 12 meses estudando, um ano praticamente. Quando a ideia estava formalizada, estava com ponto alugado, comprando cadeiras. Você lembra as cadeiras antigas? Que eu comprava as antigas ferrantes, reformava. Eu lembro lá no início eu pedi para fazer o adesivo. Exatamente, o adesivo da porta de madeira. Foi mesmo. Então, quando o pessoal ficou sabendo que eu estava cursando, já estava cortando cabelo já na época. Praticamente a ideia estava pronta. Eu fiquei com aquela insegurança. Pô, será que vai dar certo? Pô, em Patinga não tem uma barbearia, aqui vai ser só agendamento. Não, tem um chopp aqui dentro, o cara vai achar... Tem um chopp, quando eu comecei, tinha um chopp. Ganhava um chopp, né? O chopp do Leandro ainda, da Ecobi. Da Ecobi. Cara, o Leandro foi um cara que acreditou demais. Quando eu fui em outras empresas, os caras não acreditaram na ideia. Quando eu fui no Leandro, sou muito grato a ele. Ele falou, cara, sua ideia vai dar certo. E o que você precisar, você conta comigo. Leva essa chopeira e esses copos aqui e vão fazer dar certo. Cara, e me motivou pra caramba. E o Leandro também é um cara que cresceu muito. Muito, eu ia falar isso, ele cresceu demais. Eu sou grato a ele, a gente sempre que conversa, eu sempre relembro essa história. Ele saiu do operacional primeiro que a gente. Exatamente. Então eu sempre falo com ele, Leandro, 10 anos atrás, cara, eu fui lá, era um viciano nas ruas de fundo lá, você acreditou em mim, e graças a Deus deu certo. Ele, não, sabia que ia dar certo, você estava focado, determinado, e foi isso. Mas, Alisson, voltando ao assunto, né, o início de toda a trajetória não é fácil. Saí de uma área totalmente diferente da que eu trabalho hoje. Eu não tinha nada de conhecimento de como vai ser um sistema de agendamento, como vai ser isso. Então foi tudo uma novidade. Né? Aconteceu? Não, eu fui me preparando. Você me conhece, sabe a trajetória, eu me capacitei. Então, se eu estou onde eu estou hoje, pode ter certeza que eu me preparei muito para chegar lá. E eu tinha sempre a meta de alcançar meus planos. Eu sabia onde eu ia passar e aonde eu deveria chegar. Então, eu sempre tive isso muito bem definido em minha vida. Você me conhece, já é amigo, até pessoalmente eu sempre faço isso. Né? Eu sou muito organizado com algumas coisas, né? Principalmente em questão de empresa. Então, a questão de brand, marca, sempre trabalhei isso, né? Nessa época, era um... Cara, ninguém fazia isso. Ninguém fazia isso, não. Eu fazia um encontro de amigo na barbearia. Eu ia falar agora que tá precisando fazer o de 10 anos. A gente fazer novamente. Então, com 1 ano, 2 anos de empresa, eu já reuni os clientes, fazia um encontro ali. Foi muito diferencial. Food truck, touro mecânico. Então, isso foi se tornando diferencial. Eu acho que foi aí que a loja se criou, né, vamos dizer assim, deixou de ser apenas uma barbearia e se tornou uma marca. Essa identidade veio desde o início. Tem um vídeo, esse dia eu estava revendo ele, eu gravei na época,
Foi o primeiro ano de barbearia, eu acho que eu gravei pro Thales, do Socialite. E nela eu falo, o objetivo da loja é entregar uma experiência para o cliente. Então você pega, há 9 anos atrás eu já falava de experiência. Hoje virou moda, todo mundo, isso aqui é a experiência do cliente, isso aqui é... Cara, o cara nem sabe o que é uma experiência. Né? É muito importante você saber isso e o que é uma experiência. Igual sempre que eu viajo, muita gente pergunta, eu sempre posto. Quando eu vou para Belo Horizonte, São Paulo, até mesmo outros países, estive nos Estados Unidos recente, eu faço questão de ir em outros estabelecimentos do meu nicho. Por quê? Eu vou saber o que o cara faz de diferente. Às vezes o cara faz uma coisa que eu consigo trazer aqui para o meu mundo. Né? Então, acho que sempre está antenado, e não só na barbearia, em outros estabelecimentos também, que com isso eu agrego no meu. Eu sempre procuro, Alisson, conversar com os meus clientes para saber onde eles frequentam. Isso é muito importante, porque se o meu público gosta de estar naquele local, é porque tem um diferencial, ali. Eu tenho que ir lá entender o que tem lá para me atrair para o meu público. Eu acho que a cereja do bolo é isso. Você entendeu o comportamento do seu público. Muita gente quer vender para todo mundo. Você não vai conseguir vender para todo mundo. Não. É o sonho de todo mundo que você pergunta. Quer vender para todo mundo. Vender para todo mundo. Cara, infelizmente não vai. Né? Então, quando você define isso, seu público-alvo, que a gente sempre trabalhou, né? Quando a gente grava vídeos, então, nosso público conecta com isso aqui. Igual, por exemplo, algumas pessoas mandam aqueles vídeos de brincadeira, tipo TikTok, humor. Combina com o estilo do nosso público? Não conecta, cara. Então, não tem como eu trazer algumas coisas para o meu mundo. O meu público consome isso, então eu tento trazer o que ele consome. Não que eu não menospreze os outros públicos. Não, cara. É porque o nosso nicho é esse aqui, o nosso posicionamento é esse. O seu posicionamento. Exatamente. E isso é o que a gente tem, eu tenho desde o início da Lords. O posicionamento é uma empresa séria, a gente promove a beleza das pessoas, o nosso objetivo é promover bem-estar, né? A gente cuida da estética masculina. E, ao mesmo tempo, a gente entrega uma experiência. O que é uma experiência de uma barbearia? Você chega num lugar que está limpo, você não vê cabelo no chão lá. Você chega num lugar que está cheiroso, todo mundo, quando chega, aquele lugar é cheiroso. Uma essência que eu uso já muda totalmente a conversa com o cliente. Muda. Totalmente, né? O cara vai tomar um café, é um café personalizado, é um grão selecionado, é uma máquina melhor. O cara quer tomar uma cerveja, está ali selecionado as melhores. O cara tem a praticidade de agendar no meu próprio aplicativo. A gente, né, graças a Giz, a gente colocou uma central de atendimento hoje, robotizada aqui. Cara, sem sombra de dúvida, foi um dos melhores investimentos que a gente fez. A gente criou o site junto com você também. A gente hoje tem, né, tá bem completo, tá tudo redondinho, graças a Deus. Mas é o que eu te falei, foi um processo de 10 anos para a gente chegar. Não foi do dia para a noite. É, e como não foi, né, cara? Sim. Você contando esse pedaço aí, você tocou alguns assuntos de marketing, cara, que eu achei interessante. Daí tocou da sua primeira barbearia. Cara, uma coisa que eu lembro que virou referência, que você começou a fazer, foi a porta de madeira. Verdade. E a Kombi, cara. A Kombi. E outra coisa, os quadrinhos e paredes pretas. Todo mundo, depois da barbearia disso, começou a fazer... colocar ou querer a Kombi, você deve ter vendido aquela Kombi para alguma outra, né? Você deve ter vendido, né? E esse posicionamento seu, cara, sempre me chamou a atenção. Como você sempre soube posicionar a sua marca com o marketing, entendeu? Uhum. Porque depois disso, toda barbearia agora tem aquele, eu não sei, esqueci o nome daquele o Polibarber. O Polibarber. Antigamente nem tinha, você foi o primeiro. Cara, e eu vou te contar maior, Alisson. Muita gente não sabe o que é aquilo. Não sabe. Aquilo é uma simbologia do barbeiro, na época não tinha escrita, né, simbolizava onde tinha um barbeiro. E o barbeiro era um pequeno cirurgião. Então, a cor vermelha representava o sangue, muitas vezes fazia a sangria, né, que hoje já não se faz mais, mas o barbeiro fazia. E o azul era a bandagem, que eram as pequenas cirurgias, extração de dente. Então, muita gente não sabe que aquilo simboliza o barbeiro, vamos falar assim, o old school, o barbeiro cirurgião. O cara passa, vê, tem um negócio daquele pirulito rodando, vou colocar um. E não sabe, igual eu já vi muita gente perguntando, o que é aquilo? O cara não sabe explicar. Já presenciei isso em barbearia. Cara, aquilo é simbologia, é história. Barbearia também é história, assim como o marketing. Claro. O cara já passava e falava, não, ali é uma barbearia, então vou entrar ali. Exatamente. Muito massa, cara, muito massa. E uma das coisas que me chama a atenção também é que, cara, você pensou em ter 3 barbearias? Não.
Momento Como algum. é que foi isso, cara? Imagina, você começou com uma, aí de repente você já foi... Não vou falar que não foi no estalo, né? Eu falo no estalo Sim, porque sim. é 10 anos também, né? Então, assim, você começou ali no Cidade Nobre. Eu lembro você contando um caso uma vez pra mim, que no começo você tinha que chamar a galera, ô, põe o carro na porta, vem aqui fazer, Exatamente. vem aqui... Quando eu comecei, começou eu e mais um profissional. Eu nunca pensei, hoje a nossa equipe tem 15 colaboradores no total. Né? Então, nunca pensei em alcançar isso. E o principal, Alisson, não é ter 15 barbeiros, é manter o padrão de qualidade nas 3 unidades com os 15 profissionais que hoje trabalham conosco. Então, isso para mim é muito importante. O crescimento ele tem que ser graduado, desde que você não perca o seu padrão de qualidade, que isso para mim é inegociável, é igual princípios e valores, é inegociável meus princípios e valores, assim como o padrão de qualidade da Lords, né? Por isso que sempre você fala, o Iago joga a régua lá em cima. Cara, e tem que ser. Eu vou te dar um exemplo, eu sempre quando eu vou contratar colaborador, sempre falo, cara, se você comer um McDonald's aqui em Patinga e comer lá na Times Square, não é o mesmo McDonald's? A Lords tem que ser a mesma coisa. A gente tem o POP, a gente tem o procedimento operacional padrão. Quando o cara vai entrar, eu mostro com ele, ó, funciona assim, coloca a capa assim, tira assim, o produto usa esse, é dessa forma. Tá de acordo conosco? Tá, então vamos fazer o seu treinamento. O cara fica um período de treinamento, não chega trabalhando. Então, por isso eu consegui padronizar toda a equipe. Mas recapitulando o que você falou, né, eu não imaginei não de ter 3 unidades, ter essa quantidade de barbeiro. No início, meu principal objetivo era sobreviver e pagar o que eu devia. O aluguel, né? Eu entrei devendo, entrei sem caixa, não tenho vergonha de falar, entrei sem caixa. Vendi até meu carro, que eu tinha na época, né? E entrei zerado, né? E no início, muita gente fala, abrir vai dar movimento. Cara, meu irmão cortava o cabelo dele 2 vezes na semana. Porque no meu inconsciente eu tinha que ter o quê? A barbearia funcionando. Rotatividade. Rotatividade. E outra coisa, a primeira loja era de frente para uma avenida movimentada, lá na Cidade Nobre. Então, todo mundo que passava lá chamava atenção, uma frente de madeira. Todo mundo achava que era um bar, alguma coisa, né? Meio old school. E um adesivo do shopping aí, um adesivo do né? shopping, primeiro shopping de graça. Então, aquilo despertava curiosidade nas pessoas. Aí que a gente começou a ser descoberto nas redes sociais e muitas pessoas paravam e iam lá ver o que era aquilo. A pessoa chegava, era uma barbearia. Normalmente, eu estava atendendo. Por quê? Eu ligava para meus primos, ligava para colega, falei, cara, pode vir para cortar cabelo de graça, mas o público tem que passar na hora que eu estiver atendendo. Então, o período de 5 a 7 horas, que era o período de fluxo maior de trânsito, ali, né? eu sempre estava atendendo alguém. Meu irmão cortava 2, 3 vezes na semana, cunhado, todo mundo que eu conhecia fazia contato. Às vezes cortava até de graça, mas para eu estar movimentando esse período. Então, às vezes o cliente chegava, não tinha ninguém na agenda. Tem como cortar aí agora? Eu falei, cara, infelizmente agora não, só tem às 18. O cara não pode agendar. Estratégia. Então, já trabalhava isso aí. Então, desde o início a gente trabalhou. As coisas foram acontecendo, né? Deus foi abençoando, foi chegando mais gente e entrando. Porque eu falo que hoje, cara, vestir a camisa da empresa é fundamental. Sempre em reunião com os meninos eu falo, cara, aqui dentro vocês não é funcionário, de maneira alguma, são colaboradores e sócios. Eles têm a oportunidade de fazer o seu próprio salário. São comissionados, então ali eles estão dentro do investimento deles também. Então, você achar um perfil comportamental de colaborador que vai vestir a camisa é muito difícil. Por exemplo, eu tenho um colaborador hoje que ele tem 9 anos comigo, que é o Leandro. Leandro, cara, tá comigo desde o início, né? Então, já passando por altos e baixos. Né? O Leandro chegou no período que eu estava apanhando todo dia ainda de gestão. O Leandro já viu eu chorando dentro da barbearia várias vezes. E ele sempre fala, cara, vai dar certo, tenha fé. E graças a Deus que deu, mas o segredo eu acho que foi acreditar, né, fé em Deus e persistência. Isso resume a Lords. Né? Foi muita fé da minha mãe, muita oração dos meus irmãos, né? E aí foi acontecendo. Voltando à história do crescimento, partindo para a segunda unidade, meu irmão trabalhava em outra área, foi onde ele veio ser meu sócio, chamei ele. Eu ia te perguntar isso, aonde que o Wesley entra. Mas antes do Wesley entrar, quando o Wesley entrou, você primeiro mudou, foi para o outro ponto da Cidade Nobre ou você abriu lá primeiro? Não, eu continuei no ponto menor, só que eu e mais um colaborador, no caso 2, a gente já estava com 4.
Eu lembro das 4 cadeiras. Aí eu falei com eles, cara, eu vou sair dessa unidade e vão abrir outra. Tá dando certo, vamos fazer acontecer. E ele topou, cara. Meu irmão é muito meu parceiro, muito amigo. Gente boa, mandar um abraço, Wesley. Wesley é muito parceiro. Hoje fala meu melhor amigo, sem sombra de dúvida, tudo. Todas as ideias ele apoia, ele também puxa minha rédea, né? A gente tem um equilíbrio nisso aí. Mas vamos lá. Então ele apoiou, abraçou a causa e a gente partiu para a unidade do Horto, né? Assim que a gente abriu a unidade do Horto, a gente formou a equipe, veio a pandemia. Nossa, pancada, hein, cara? Nossa! Aí foi um desafio que, vou falar para você, que ninguém estava preparado. Nós nunca imaginamos que haveria uma pandemia no Brasil. E teve, né? Eu costumo falar que a pandemia veio para separar os homens dos meninos, né? A gente tinha se preparado, tinha um preparo financeiro, não tinha se preparado porque a gente não sabia da pandemia. Mas a gente tinha um preparo financeiro, a empresa tinha caixa, a gente entrou sem dívida, graças a Deus. Então a gente conseguiu passar esse período, né? Essa unidade a gente foi trabalhando ali. Não precisou ligar para ninguém, né? Vem cá, chegou da cabeça de graça. Essa a gente já estava com o nome já, graças a Deus. Que bom, então cara. Essa unidade a gente foi estabelecendo, né? Estabilizando ali devagar. Ela começou mesmo a fluir depois da pandemia, né? Então, depois que ela fluiu, a gente formou quadros profissionais, eu falei, Wesley, eu vou sair, estou com um projeto novo. Foi aonde surgiu a ideia da loja de roupa. Mesma coisa, era uma coisa que eu já estudava há tempo. Sim, né? você sempre... Você tinha falado, cara, eu quero criar uma marca. E foi aonde eu falei, cara, eu vou botar alguém para trabalhar no meu lugar. No período também eu tinha dado uma tendinite no ombro, eu já não podia atender mais... então você revelou por que você parou. Todo mundo quer saber por que você parou. Cara, eu tive uma tendinite, eu fiz fisioterapia, o médico falou, cara, eu te recomendo atender 50% da sua agenda. Então, eu pensei o quê? Se eu parar e começar a atender 50%, eu vou estar ocupando o espaço de alguém que pode produzir o 100%. Então, eu preferi sair, foi aonde eu desliguei 100% do operacional de cortar cabelo. Sim. Né? Porque hoje trabalho dobrado. Mas, enfim, foi onde eu consegui sair do operacional, que eu acho que, eu acredito muito nos planos de Deus, foi um propósito de Deus na minha vida, eu sempre tive em mente, como eu te falei no início, de sair do operacional, criar uma empresa e não um emprego. Então, eu consegui sair de dentro do operacional ali, de cortar cabelo, vim para os bastidores, aí começa uma nova fase, estudar para criar o conceito da marca de roupa. Então, foi o período que eu fui fazer curso de consultoria de imagem, fiz curso com o Alexandre Talebre, né? Rodei bastante. Você rodou muito mesmo a loja, eu adorava aquela loja era muito... bastante, cara. E fui conhecer fornecedor. Em São Paulo, fomos no Rio, né? A gente foi buscar aquilo que conectava com o nosso público. E foi o que a gente conseguiu. Foi aí que a gente passou para a unidade maior do Cidade Nova. Aquela loja é encantadora, sabe, né? A paisagem ali é linda, né? É linda, sei lá, de cima você vê... O pessoal fica doido ali. Então, eu desativei a unidade menor e ampliei. E dentro dessa ampliação, a gente colocou a boutique de loja de roupa. Né? A gente trouxe a nossa própria marca em calçado, a gente fez alguns private label, né? Camisa, né? A gente mochila, eu tenho a mochila. Eu tenho a mochila. Então, a gente trouxe toda a linha masculina dentro daquilo que o meu público-alvo consumia. Sempre pesquisando para saber o comportamento do meu público. Né? Então, a loja veio na expansão e durante esse período a gente já estava estudando já uma outra unidade. Estava indeciso em 2 cidades, estudo de mercado, né? Eu sempre pego consultoria antes, sempre olho, faço estudo de mercado. Eu vi o grande potencial que havia em Timóteo. A gente pensou, sentou, achamos um lugar estratégico, uma avenida lá, um bairro que está crescendo funcionários, muito. Né? Bairro funcionários, um bairro muito bom. Né? Então, o ticket médio do bairro está subindo, tem muita coisa boa para o bairro. Então, foi onde a gente abriu a 3ª unidade. Né? Graças a Deus, lá já vai completar 3 anos, já está 100% estabilizado, a unidade já está rodando, a gente tem profissional que está conosco desde o início lá, o Paulo, que é o profissional de frente lá. E cada unidade tem um responsável, né? Sim. Lá é o Paulo, eu conheço o Paulo. Paulo, mandar um abraço, o senhor do visagismo. Paulo é o cara do visagista, é verdade. Então, o Paulo é de frente. O Paulo, cara, eu sempre falo, quando você entra num projeto de barbearia que já se iniciou, é a mesma coisa de você entrar num avião que já decolou. Quando você inicia um projeto, cara, é muito diferente.
porque é graduado. Para você formar uma cartela de cliente, vai mais de 12 meses. Então, é um período maior. Então, Paulo acreditou na ideia, já conhecia o conceito da Lorde, já tinha ido em nossas unidades conhecer. Então, abraçou a causa e está conosco até hoje. Graças a Deus, é um dos caras que tem os melhores resultados conosco. É um cara que investe muito em conhecimento, muito, estuda eu vejo ele muito, viajando, conversa com ele. dedicado demais. Ele é nota 1000. E fé em Deus aqui uns dias. E no Horto aí é o Marquinhos? Não, no Horto é o Maicon. O Michael. E Cidade Nobre, o Leandro, que está com nós. O Leandro é conosco, 9 anos. 9 né? anos. É antigo lá. E a história com o Leandro foi muito engraçada. Eu fui dar uma palestra num período, eu não falei também na minha história, mas eu trabalhei um tempo com a Mirra. Não sei se você lembra, eu fui do time técnico deles lá, desenvolvendo uma linha masculina junto a eles lá. É mesmo, ia tocar nesse assunto. Viajei muito com eles. É, o que eu já vi post seu em exposições, né? Sim, Feiras, sim. né? Feiras Acho que eu palestrei. que tem uma fotona sua lá. Isso. Eu fui o garoto propaganda da linha masculina deles e palestrei por 3 vezes na maior feira hoje da América Latina de cosmético. Que massa, hein, velho? Muita Foi experiência. 3 vezes. Muito legal, cara. Então, dentro de um curso desse que eu estava aplicando bem no início, né? Essa porta, cara, foi um trem que caiu do céu. O cara chegou, me falou da empresa, eu já ouvi falar da empresa, a empresa é muito grande, é uma empresa que investe muito, muito, muito mesmo, principalmente em brand deles, é muito forte. Né? Eles estão, né, já em outros 4, 5 países já, os caras estão em nível gigante. Eles falaram do projeto da marca e me convidou para ser o garoto propaganda e ser o técnico do time deles. Foi um presente muito bom que Deus mandou na minha vida. E foi onde eu conheci o Leandro. Estava num curso dentro da fábrica e o Leandro estava lá. Foi onde a gente teve o primeiro contato. E um fornecedor dele, o Eduardo, que é muito meu amigo, um abraço pro Edu. Vamos trazer aqui, o Edu também é bom de prosa. Vamos trazer. O Edu me apresentou o Leandro. Leandro decidiu sair do projeto que ele tinha uma barbearia menor e abraçou a causa. Celeste, ele contou que ele tinha uma barbearia, ele fechou. Foi lá, conheceu e, cara, o Leandro, nota 1000. O Leandro é cara fora da curva também. Fora da curva. Nota 1000, menino simples bom. Pra caramba, muito bom. Isso aí. Cara, nesse meio dessa trajetória sua, você passou pela loja, você abriu a terceira, você foi pra lá. Uma coisa que hoje o Vale do Aço todo mundo faz a barboterapia. E a quem colocou a barboterapia foi você. Vamos dizer assim, né? Só que eu já fui em outras, assim, não porque... Por exemplo, meu amigo Jorginho, mandar um abraço, Jorginho, no dia do caso que eu fui padrinho de casamento dele, ele me levou é Dom Juan, é uma que fica no Iguaçu, ali na rua. Sei. Aí eu fui fazer a barboterapia. Eu fiz a barboterapia de lá, saí de lá e falei assim com ele, velho, a da Lourdes é melhor, velho. A da Lourdes é melhor. Pois é, a experiência, é aquilo que a gente falou. Quando eu tive o primeiro contato, né, com barbearia, que eu conheci o serviço de barboterapia, que é uma técnica que já era utilizada há muitos anos atrás. Você trouxe, adaptou, você colocou, você acrescentou mais alguma coisa? Ela já existia, né? Grandes barbeiros utilizavam, e principalmente os old school, que eram os barbeiros da velha guarda, aquela metodologia ali, né, raiz, né, aquela cultura ali da barba. Então, a gente adaptou ela para a nossa atualidade. A gente trouxe a questão do massageador, né, o massageador, muita gente não sabe, ele tem a finalidade de voltar a circulação facial. Às vezes, no barbear, fica aquela mancha marcada de vermelho. Então, a massagem facial vai voltar aquela circulação e vai sair aquela mancha. E, ao mesmo tempo, também dá uma desligada ali, uma desconectada para a pessoa. Mas, enfim, o nosso... A gente focou na experiência. Né? A gente faz hoje com produtos, né, que talvez nem todo mundo utiliza. Hoje, para fazer a barba de um cliente, a gente usa um hidratante de pele. Né? Um produto caro, high ticket alto, em comparação. A gente usa hoje a melhor lâmina do mercado. Né? Quando vai preparar a toalha para colocar no rosto do cliente, eu uso uma essência momento ali boa. Eu durmo, toda vez eu durmo. Então, aí a gente tenta transformar o barbear nesse momento de desconectar mesmo, da pessoa, né, desligar ali, descansar. Eu, particularmente, toda vez eu durmo. Mas, então, essa é a experiência, né? Esse foi o contexto de trazer e readaptar aqui para a nossa realidade. Mas é uma coisa que foi inovadora, a gente foi um dos primeiros a fazer aqui na região, sem sombra de dúvidas. E é que eu te falei, é cultural. É uma coisa que já existia há tempos, foi readaptado, mas pouca gente sabe disso.
Nossa. E sobre manter, a gente falou que você falou, nossa, sempre manter a régua alta. Aqui eu até citei, né? Eu até te mandei um corte, falei, olha aqui, ó, falando, né, a loja. Esse manter a régua sempre alta acaba te diferenciando e dando um posicionamento de onde o marketing entrou tão pesado na sua vida profissional também, né? Que você também mexe o seu pessoal. Quando a gente abre o seu Instagram, quando a gente vê isso, mas quando caiu a ficha mesmo de você falar, igual você falou assim, se eu não manter essa régua alta, por exemplo, eu posso falar que eu trabalhei, a gente faz esses trabalhos juntos, né? Eu falo assim, porra, velho, o Iago, toda hora é régua alta, eu não consigo descer a régua 1 minuto. Mas só que essa régua, ela acaba elevando você acaba puxando todo mundo. Por quê? Se você desce a régua, seu barbeiro, a pessoa que te inspira, que está inspirando você, ela vai descer. Verdade. Né? Então, assim, como você explica essa de eu tenho que manter a régua alta? Cara, você chegar no topo da onda é fácil. O difícil é se manter no topo da onda. É o que acontece com muitas empresas. Às vezes o cara atinge ali um padrão, um marketing, um nível, e depois ele desleixa. Na loja eu tenho essa preocupação. É a questão de inovação. Né? E tem aquele ditado também. Quem não é visto e nem falado nunca vai ser lembrado. Então, por isso que a gente tenta, né, criar daquele momento uma memória pro cara. O cara vai lá, corta o cabelo, não, fui lá na loja, cara, tomei um café lá de qualidade tal, um café tipo exportação, a máquina moeu o grão na hora, o copo era personalizado, o palitinho vinha no sachê e tal. Então, isso é o contexto. Isso também é o marketing, é o brand. É o brand. Que a gente sempre trabalhou lá dentro. É o brand. Porque as pessoas hoje acham que o marketing é só o post no Instagram. Não é, né, cara? Não é. O brand é tudo da marca. Então, tudo, cara. É um diferencial da Lords, né, cara? Entendeu? Então, desde um chaveiro que sai de lá, né? A gente já fez várias campanhas. Cheirinho de carro com a nossa marca, chaveiro, adesivo. Nós fizemos campanha também teve uma campanha que a gente fez de marketing. A gente fez um panfleto, foi muito legal. A gente fez um panfleto e colocou um bombom. Eu acho que a gente escreveu uma frase assim: tão gostoso quanto esse bombom é a experiência Lords. Acesse o QR Code e agende seu horário. Então, tipo, uma coisa básica, panfleto, está esquecido. Então, algumas coisas ainda conectam o público. Então, na loja, a gente já fez outdoor, já fez rádio, já fez isso. Cara, a gente não para só num veículo de comunicação. Então, eu sempre falo com o meu irmão, cara, eu mesmo vou fazer um boné. Igual a gente vai completar 10 anos, eu vou fazer camisa, eu vou fazer o boné. Então, eu já penso lá na frente. Em maio completa 10 anos, desculpa. O que a gente vai fazer de diferente? Nós temos que fazer o encontro, hein? O encontro, eu tô te devendo o encontro. 10 anos. Então, eu acho que o marketing é isso. O marketing, sem sombra de dúvida, ele alcança e quebra várias barreiras. Foi o que ajudou a Lords a chegar aos 10 anos. É uma coisa, eu acho que, vou te falar, fundamental em qualquer empresa. Né? Não tem como você ter um bom serviço, um bom produto e ninguém saber de você. Então, eu acho que o marketing veio para mostrar o que é isso? O que o cara faz? O cara faz isso aqui. Ó. Então, para mim, o marketing é fundamental, sem sombra de dúvida. E os pontos principais é esses aí. Eu já ia falar assim, né? Onde que entrou o marketing no momento da Lords que mudou toda essa história, né? Você começou a falar isso. Eu já era cliente, depois, né, a gente se tornou amigo e prestei serviço. Eu sempre vi o marketing da loja não pelo Instagram, e sim pelo brand. Foi uma coisa que você sempre soube trabalhar muito bem, que é igual você falou. Você chega lá, você tem seu momento, sempre sorrindo. Hoje eu chego lá, a atendente já riu, se você é o único que não quer café, o seu é água, toma sua água. Já sabe o que é o cliente, já conhece o cliente, o público-alvo. Eu acho que isso é um maior diferencial seu ali dentro, cara. Massa. Então, assim, e hoje todas as barbearias aqui do Vale do Aço querem copiar você. Entendeu? Então, assim, você tá de parabéns, cara. Obrigado, nisso aí. obrigado. Eu acho, assim... Não é fácil chegar nesse nível. Se manter é mais difícil ainda. Sim. Né? Mas queria que você contasse. Vou puxar o caso, não. Vou deixar você contar. Tá? Conta um caso pra gente de um caso assim, vamos dizer, mas... que passou um apertinho por causa do marketing, vamos dizer assim.
Você já, ou você sorriu muito, que você falou, eu tive que fazer isso para mudar todo o posicionamento. E acabou gerando uma coisa, uma escada melhor para você, entendeu? Entendi. Então, sintetizando isso que a gente falou, cara, você tem que ter sua identidade. Hoje a loja tem a identidade dela. Você sabe muito bem do que eu tô falando, e quem acompanha a gente também nas redes sociais sabe como que é a Estilo Lords. Eu já tentei fazer esses vídeos de TikTok, viralizar isso aí. Cara, não levo jeito pra isso, sem chance. Quem me vê, automaticamente o cara é mó sério. De fato, dentro do ambiente de trabalho eu sou sério. Mas no dia a dia não sou assim. Mas dentro da rede social, o meu posicionamento é sério. Porque o perfil de cliente que eu comunico são pessoas sérias. Aquilo que eu falei que eu criei lá atrás, 10 anos. Para quem que eu vou prestar meu serviço? Para quem que eu vou vender o meu produto? Para quem que eu vou vender a pomada Lords? Esse público valoriza isso. Esse público valoriza isso. Esse público está disposto a gastar com isso. Então, eu trabalho em prol desse público. Então, eu tenho que saber o comportamento dele. Então, se eu fizer uma dancinha viral aqui do TikTok, talvez eu vou estar perdendo, com o meu cliente. Mas também já tem um outro fato que você falou. Não estou desmerecendo, tá? É digital influencer. Mas eu já fiz uma parceria uma vez que, cara, com a digital influencer, que eu passei aperto. É mesmo? Eu acabei perdendo o cliente. Que isso, mano? Então, eu acho que esse foi um erro que eu já tive. Tanto que, você vê, a maioria do posicionamento de imagem lá é conosco mesmo. Sempre foi você. A roupa, principalmente. Mas uma vez, eu fiz, sim, uma parceria com digital aí, não posso falar o nome. Mas, cara, esposa mandou, fulano frequenta aí e tal. Então, cara, foi ruim. Eu não faria ter cuidado, hoje. Cara? Eu sempre falo cuidado. isso, cara. Quando a gente vai contratar de influenciador, falo, pensa bem o que sua marca quer transparecer. Porque se o influencer ali falar ou fizer alguma coisa, te derruba lá e te dá seguidor. Exatamente. O que acontece? Quando eu busquei essa parceria com essa pessoa, lógico, a gente quer engajamento, quer visualização, Lógico, a marca tem que ser conhecida, o pessoal tem que falar. Mas tem gente que está disposta a se promover por polêmicas. Não é o meu posicionamento, não é a minha identidade. Então, se você se vincular com uma pessoa que está disposta a isso, talvez, em vez de te agregar, vai estar desagregando. Entendeu? Então, foi de fato, basicamente isso. Era uma pessoa do meio polêmico que se posicionou dentro da minha empresa e isso teve murmurinho, fulano frequenta aí, não vou mais aí, não sei o que lá. Não. Então, tem que ser muito analisado. É o que eu te falei aqui. O perfil importa e o comportamento principalmente. Se não vai agregar, não faça. Não sou contra fazer, Não tem receio nenhum de fazer. E o foco também é igual você falou, Desde o início a gente tem que ter, fala assim, cara, meu posicionamento, por mais que você queira, não queira, fala assim, eu quero atender todo mundo. Cara, não é para todo mundo. Não vai, cara. Não entendeu? Vai. E hoje aqui que todo mundo gosta da Lords. Eu falo, quem vai lá, o cara, a Lords é cara. Cara, não é que a Lords é cara. Quem senta lá na Lords, ela quer o momento dela. E a Lords hoje é network, cara. Sim. São pessoas que passam lá. São empresários, se você for olhar, só passa empresários. Sim, eu tenho vários feedbacks de clientes, você já ouviu? Eu já fechei negócios lá dentro. Se tornou um ponto de encontro. Então, o público é o ecossistema. Eu sempre falo, cara, é o ecossistema. Fulano vai onde fulano vai. E, cara, isso é nítido. A vida é assim, infelizmente. Mas tem oportunidade para todos lá. Se conecta com empresários, você tem oportunidade de conhecer outras pessoas de outros segmentos, troca de experiência. E principalmente essa questão que você falou de negociação. Ali é uma oportunidade, sim. Eu tenho cliente que fala para mim, cara, eu venho aqui toda semana. Eu tenho cliente que raspa cabelo lá toda semana. Raspa, passa gilete. Fala, eu venho aqui, lógico, o serviço é ótimo, a experiência é ótima, o café da recepção é ótimo. Mas eu estou me posicionando onde o meu público-alvo está. Exatamente. E toda vez que eu venho aqui, eu tenho a oportunidade de conhecer alguém sempre tem diferente. Uma pessoa do outro lado que você não conhece, Exatamente. Então, sempre como o horário muda, da galera, Então, o posicionamento é muito importante. Eu também me posiciono em lugares estratégicos. Tem convites hoje, Iago, pessoa, tá? Não estou falando de empresa, não. Tem convite que eu não vou, cara.
Talvez se eu tiver num lugar, um cliente meu passar, pô, o cara frequenta. Então, automaticamente, minha imagem vai junto. Né? Então, a gente fica mais seletivo e, cara, eu acho que todo mundo tem que ter isso sim. Você tem que saber onde você vai se posicionar e, principalmente, quem vai estar do seu lado. Às vezes, menos é mais. Forma o conteúdo, né? Como é que você entrega e como é que você Exatamente. vai fazer, Não né? adianta eu falar uma coisa na rede social e fazer outra totalmente diferente. É igual quando a gente fazia o marketing da parte de roupas, né? Eu sempre usava a minha marca. Imagina só, eu falar na rede social da marca Lords e usar a Lacoste, não faz sentido, não conecta. Então, você não pode ter dupla identidade, vamos dizer assim. Então, você tem que ser, de fato, aquilo que você vive. E é o que a gente faz na loja. E as roupas eram excelentes, de ótima qualidade. Demais. Eram boas. Isso aí. Empreender. Já falando disso aí, a loja é um sucesso hoje. Aí você falou que você teve a parte que você passou pela loja, né? Sim. Foi um tempo, sim, finalizou com ela. Mas não é isso não, a gente não pode... Você pensa como um fracasso? Ô, Alisson, CPF tem prazo de validade. CNPJ também tem. Eu acho que na vida a gente tem que saber a hora de começar e principalmente a hora de parar. Então, a loja foi um fracasso, mas foi uma experiência. Eu acho que talvez eu não aprenderia aquilo que eu aprendi lá dentro, com aquilo ali, dentro da faculdade. Eu não vejo a loja como um fracasso. Eu vejo que foi uma experiência que você tentou, passou, sim, cresceu, sim, mas não deu certo. A gente, igual você tem que... Pois é. Um professor meu que passou aqui pelo podcast falou assim com a gente. Um professor e amigo, o Rodrigo Cristiano. Ele falou assim com a gente: o vento sopra para todos. A gente tem que saber adequar a vela. Você só adequou a vela. Você viu que ali não deu para... Peraí, velho, vou recolher minha vela aqui e vou posicionar concordo, ela de plenamente. Né, eu sempre falo, cara, bonito ver afundando dentro do barco foi o Titanic. Né? Demais. não é bonito. Então, saber a hora de começar e parar. A loja, quando a gente viu que não estava sendo... O fracasso que eu quis dizer, sintetizar para você, a gente não alcançou o que a gente queria. Né? Em questão assim, dedicou... Cara, dediquei pra caramba. Você é prova viva disso. Fizemos muitos vídeos. Tudo que a gente estava ao nosso alcance, a gente fez. Né? Então, não tivemos fracasso dessa parte. Não tivemos fracasso de não alcançar o objetivo que a gente tinha para ela. Mas foi uma fase onde a gente conseguiu reconhecer e dar um passo para trás não é feio. Né? A gente deu um passo para trás e ampliou a barbearia. Isso que falar, ampliou e agora você ajustou a vela e está indo, né? poupa de novo. Viu né, que cara? Aquele mercado ali não era mais como há 5, 6 anos atrás. A gente viu que o mercado estava estreitando, o e-commerce veio... Né? Arrasou, né, cara? Cara, o varejo mudou muito e vai mudar ainda mais, cara. Tá muito difícil, né? Eu conheço outras pessoas da área ainda. Sempre que eu tenho a oportunidade de conversar, eu falo a mesma coisa. Só que, cara, eu não sou de lamentar. Você me conhece, sou de atitude. Pô, não tá dando certo, o que nós vamos fazer para reverter? A gente vai ter que investir mais? Investimos. Vamos, não vai dar certo? Vamos tentar. Não deu? Cara, é hora de parar. Recolhe tudo. Isso aí, recolhe tudo. E vamos tudo colocar onde que é o trilho certo. Meu trilho aqui, no seu caso, né? Meu trilho é corte, cabelo, experiência de barba. Cabelo, exatamente. Vamos investir nisso. Sim. Tanto é que a loja é maravilhosa, igual eu falei, assim, né? A loja, o local, né? Lords, é muito massa. E você fez uma reforma lá agora, lá, ficou bonito pra caramba. Você colocou um lado mais industrial, colocou um cimento queimado em cima, colocou mais 2 cadeiras, abriu a cadeira de criança, que eu achei, sim, sensacional, aquela pegada de ter uma Land Roverzinha lá, né, ficou cara? massa. É o que você falou, né? A gente sabia onde queria chegar. Né? Só que, infelizmente, aquele percurso a gente não iria chegar. Então, basicamente, você falou, a gente reajustou a rota. A gente voltou para focar 100% no nosso nicho. A gente tem a linha de cosméticos, eu acho que eu não cheguei a comentar, mas a gente tem uma linha Lords, né? Produtos para cabelo, produtos para barba. Né? Então, a gente vai focar nos nossos cosméticos, no que a gente tem feito. Né? O que eu sempre falei com você, falo com todo mundo que pergunta, o que funciona hoje? O básico bem feito. Cara, o básico bem feito, a caneta Bic sempre vai ser caneta Bic. Você não precisa criar a lâmpada, você reformula a ideia. É o que a gente fez na loja. A gente não criou o corte de cabelo, a gente reformulou o atendimento, a experiência. Exatamente. Né? Igual você pega, por exemplo, um case que eu admiro muito. O Beleus.
Pô, é 381. A referência de parada hoje, né? É o Beléus. É o Beléus. E ali era uma portinha de pão de queijo que tá lá até hoje, a Portinha. portinha lá no cantinho, assim. Ele fez aquele império Cara, todo pra cá. É a parada mais barata? Não. É a parada que se destacou por banheiro e organização e limpeza. Cara, se você parar pra pensar, esses 3 pilares dele é o básico. Igual quando muita gente pergunta, o corte de cabelo é bom, tem que ser... Cara, é obrigatório ser bom. O serviço que eu presto tem que ser bom. O cara tá pagando pra isso. Aí eu posso entregar mais do que ele pagou, que é onde vem a experiência do cliente. É o caso do Beléus. O Beléus é uma parada da 381, organizado, não é barato, banheiro limpo. O melhor salgado é dele? Não. Mas sempre está quente, o mix de produto dele é pequeno e ele consegue manter um padrão de qualidade. É o que eu te falei desde o início. Crescer é muito relativo. Se você não estiver preparado para o crescimento, talvez você perca padrão de qualidade. E isso é fundamental no mundo atual. Né? Exatamente. Empreender não é fácil, não. Não é. Tem dia que tem mais de um leão. Eu falo isso, tem dia. Outro dia eu tava saindo aqui da GIS, tava sem carro, fui pegar um Uber, né? Aí eu brinquei com o cara, não, o que você faz? Ah, sou publicitário e tal. Ele, rapaz, eu aposentei, tô aqui, mas tem dia que eu chego em casa assim, eu falo com o Leão lá em casa assim, não, vamos brigar, não, vamos trocar uma ideia, você me arranha, eu te arranho. Cara, é surreal. Mas vamos matar o Leão, não, deixa quieto. Porque acontece, a gente vive num mundo hoje que os gurus de internet, né? Nossa, isso aí regaça, tá? Eles vendem o quê para a sociedade? Os caras, a maioria das vezes, os caras estão falando que ficou rico, mas não tem nenhum produto físico. Eles vendem curso, eles vendem sonho. E a realidade do mundo do empreendedorismo não é um mar de rosa. Você sabe muito bem que é isso. Não. Cara, eu falo, muita gente pergunta, o que é empreender? Cara, empreender é você acordar hoje com saldo na conta de 37 mil e no final da tarde você está devendo 15 pro banco. É isso que é empreender, cara. Empreender é isso. É isso. É altos e baixos, não é um mar de fogo. Empreender, você pular no abismo e falar assim, só você que tá vendo o fundo. Exatamente. Você tô pulando, todo mundo, você é doido, eu não tô pulando, mano. Eu sei que vai dar o resultado. É isso, empreender, o dia tal chegar ao lugar de 9 mil lá na sua porta. Cara, e é isso aí. O cara fala, não, que eu vou empreender, que eu vou ter liberdade, que eu vou ter isso, que eu vou ter estabilidade. Primeiro, eu não acredito em estabilidade financeira. Isso não existe. Na minha concepção, não existe. Só jogador de futebol. Exatamente, mas aí você pegar, o cara, vou abrir minha empresa, sua empresa está indo bem hoje, amanhã pode quebrar, e a sua estabilidade financeira? Ela não existe. Vem uma pandemia, né? Vem a pandemia, ninguém estava preparado, né? Então, eu não acredito em estabilidade financeira, eu e Iago falando, tá? Eu acredito sim que empreender é desafio diariamente, né? Tem altos e baixos, e eu acho que é pressão, cara. Você vai ter que suportar o processo. Pressão o processo o tempo inteiro. Nunca vai diminuir. Eu acredito que não vai diminuir. Quanto mais você cresce, a não ser que você vai cruzar os braços e falar, vou ficar só aqui e você é esse tamanho. Porque crescer, você vai ter que gerir pessoas. E gerir pessoas é a grande dificuldade do ser humano. E é o segredo. É o segredo de qualquer negócio. Nem todo mundo está preparado para crescer. Porque não está preparado para gerir pessoas. A gestão de pessoas hoje, eu falo que é a parte mais importante. Você chega na empresa hoje, um está falando que caiu de moto, um está falando que a esposa está traindo. Cara, é muita coisa. Então, se você não tiver uma boa gestão e você levar o seu pessoal lá para dentro, o que é você levar o pessoal? Eu tive problema em casa com minha mãe, com minha irmã, cheguei lá, eu descontei em colaborador. Vejo muito isso acontecendo. Cara, não pode, você tem que saber diferenciar as coisas. Ser profissional é dar o seu melhor no seu pior dia. Então, esse é meu ponto de vista sobre empreendedorismo. É um desafio diário. Nem todo mundo está preparado para isso. Por que muitas empresas hoje no Brasil não passam de 24 meses? Porque a pessoa entra achando... Por exemplo, comprei uma franquia da Lords, vou só ganhar dinheiro, cruzar os braços. Cara, não é. Eu entrei no programa do Sebrae, do Minas Franquia, na reta final, eu falei com o meu irmão, cara, franquia não é o futuro do nosso negócio. Nosso negócio é escalável de outra forma, de franquia não é. A gente consegue escalar em rede, né? Escalar com os profissionais lá e dar o comissionamento, ou até mesmo a parceria. Mas escalar em franquia não é o perfil do nosso negócio. O cara que compra uma franquia hoje, ele tem na mentalidade o quê? Ele vai ficar rico do dia para a noite. Comprei a franquia, vou ganhar dinheiro. Vai ter os 10 anos de Lords ali na mão dele, né? Cara, não é. Não é. Eu vejo muita gente que, comprei franquia, não deu certo. Cara, porque as pessoas têm essa ilusão. Talvez na venda o cara mostra a parte boa. Né? A parte ruim, nem todo mundo tem ciência dela. Então, todo negócio tem um desafio. E a franquia, principalmente. Quando eu vi que não era
a linha de crescimento da loja, eu desativei o programa. Outras pessoas que estavam comigo no programa, que tentaram franquia, 1 deu certo e 3 não deu certo. Entendeu? Recuaram, fecharam os franqueados Franquia é muito e difícil, voltou, é logística, é muita coisa. Aqui tem fome de poder e fala, nossa, cara, isso. exatamente. Então, tipo assim, tem algum produto, né, que vai ser escalável franqueamente, com certeza, sem sombra de dúvida. Mas prestação de serviço é uma coisa muito complexa. Eu vou te vender uma franquia da Lojas Barbearia, Alisson. Você entende de corte de cabelo e barba? Não. Como que você vai cobrar um padrão de qualidade para sua equipe? Como que você vai chegar, o cara não veio hoje, vou dar um treinamento que... Cara, é impossível do meu negócio. Eu te falo que hoje no Brasil, uma das referências tentou franquia, ele voltou atrás, recomprou as unidades, não deu certo. Então, o meu negócio não é franqueado. Eu tive essa maturidade de entender isso. Eu tinha feito investimento já no programa, já estava na reta final. Já estava preparando tudo para a gente fazer os manuais de lançamento. Falei, cara, não é franqueado, não vai. Por mais que você tenha o pop, né? Sim. A pessoa não vai seguir. Não é? vai. Você não vai estar lá, é o olho do dono que engorda, vamos dizer assim. Exatamente. E as pessoas têm que entender o seguinte, nem todo payback é de 1 ano. Tem payback que é 2 anos. O meu negócio, por exemplo, o payback médio é de 14, 18 meses. Quase 2 anos. Então, é um payback longo. Às vezes o cara faz investimento na franquia, vamos dar um exemplo aqui, de 100 mil reais e acha que vai ter um payback de 1 ano. Não, vou recuperar Vou ganhar o $1 dinheiro, milhão, vou né? ganhar dinheiro, vou pra praia. Cara, não, pelo contrário. A partir do momento que você abre um CNPJ, eu acho que sua responsabilidade aumenta. Mas o que é vendido hoje, né, nos coaches aí, nos gurus de internet, é uma coisa totalmente diferente da realidade. Né, eu falo que já fiz muita mentoria e curso, ainda faço. Né, sempre que tem oportunidade, ouço muito. Conhecimento é muito bom. Cara, abre a porta. Conhecimento sem sombra é muito de dúvida. bom, Eu de acho qualquer forma que você for absorver, igual você falou de referência, de estudar, de se preparar, né, ele só faz a gente crescer. Sim. Pessoalmente ou Uma profissionalmente. mente que se abre, cara, o céu é o limite. Né? Então, eu sempre estudo, eu gosto de leitura, eu gosto muito de ouvir podcast, principalmente. E quando eu tenho a oportunidade de ir em curso de pessoas que eu tenho um filtro, que eu sei que está dentro da minha realidade, pessoas que não estão querendo vender produto virtual, né? Não estou menosprezando ninguém. Mas, por exemplo, Thiago Brunet é um cara que eu admiro, sempre que eu tenho oportunidade eu vou nos eventos dele. Flávio Augusto, né? O Marçal, tem que ter um filtro ali, mas ele tem um conteúdo bom. Então, eu acho que as pessoas hoje se perdem muito nisso. Então, você tem que ter um filtro para saber quem está na sua realidade, quem que está vendendo balango ali, vamos dizer assim. E o que você consegue absorver de cada um pouco do Exatamente. melhor para adaptar no seu negócio. Exato. Né? E porque, tipo assim, tem gente querendo vender a ilusão de te deixar rico, sendo que o cara não é rico. O cara quer te vender, você tem que virar empresário, você tem que ser que lá, você tem que demandar. O cara não tem 2 pessoas fechadas na empresa dele. O cara não tem um produto nem palpável. Né? Então, tem que ter esse filtro, tem que saber dosar. E, cara, é o que você falou. Cara, eu me identifico com esse perfil aqui, ó, o conteúdo do cara é bom. Né? Desde que eu comecei até hoje, eu estudo ainda. Né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu vou. Né? O pessoal do G4, cara, você quer empreender, né? Vai, acompanha o pessoal do G4, o pessoal fala a realidade. O cara não vende fantasia, é realidade. O que acontece no dia a dia que tem que ser mostrado, e nem sempre é mostrado, porque aquilo não se vende. É o marketing. O cara te vende um sonho. Exatamente. Cara, você falou bem pra caralho, hein? Entendeu já? Que isso, rapaz? Ô, Iago, pra gente tá caminhando pro final, né? Já finalizando, papo muito legal de empreendedorismo que você falou, né? Da sua realidade. A Lojas vai trazer, o que ela traz de novidade para esses 10 anos nossos? Ô, Alisson, então... Nossa, o que eu falo, nossa, aqui do Vale do Aço, né? E a Giz participou aí, tem uns... Claro, a Giz indiretamente aí, tem uns... Então, uns 8 anos, 8 a 9 anos que eu corto. Tem uns 8 anos que eu corto anos, cabelo. Tranquilo, da época do chopp ainda. É da época do chopp ainda. Recordo. Então, cara, a gente, lógico, né? Sempre que possível melhorar a experiência, né? O atendimento também ao cliente, entregar o melhor produto final para o cliente. Nesses 10 anos a gente tem plano de expansão, né? E tem umas coisas que a gente não fala. Não pode falar aí, Não pode né? falar o que ninguém sabe, ninguém atrapalha. Mas a gente pensa, sim, em expandir, né? É o que eu te falei, a gente vai passos a cada vez, sem pressa.
crescer em escala, em rede, né? O principal objetivo. Né? O propósito nosso é entregar sempre, né, um atendimento de excelência, vamos dizer assim, que é o nosso, né, principal objetivo. E, claro, elevar a autoestima, né, do público masculino, que é nossos clientes. E vai ter o encontro de 10 anos? Olha, rapaz, o Márcio tá me cobrando isso. Eu tenho 7 anos, eu tenho que fazer. A gente vai planejar. Tem que fazer os de 10 anos. Cara, 10 anos é uma tem marca, né, cara? Sim, 10 sim. anos de referência. Você mudou todo o lado de barbearia do Vale do Aço, entendeu? Não. Então, assim, Eu até conversei com o meu irmão. E você tem cliente de 10 anos ali já, ué? Tem. Eu tenho 8, deve ter gente de 10 anos ali. Até falei com o meu irmão, falei, cara, os 10 anos agora, a gente tem que fazer. Dá muito trabalho, mas é muito satisfatório, né? E agora a gente tem um espaço do outro, a gente até conversou, um lugar mais amplo, que um estacionamento privado. Então a gente vai pensar assim nisso aí, vamos fazer essa é uma encontro coisa lá. que quando a gente acontece isso, por exemplo, a Giz vai fazer 12, né? Eu paro e penso assim, tem hora que eu fico emocionado de ficar pensando assim, nossa, velho, quando eu comecei lá atrás, na cadeirinha, fazendo isso, agora eu tô aqui, passei lá pro meu terraço, agora eu tô nesse espaço, tem hora que eu sento ali, meu olho d'água, eu falo assim, que isso, cara, é muita coisa que a gente passa, exatamente. né, cara? É a sobrevivência, vamos falar assim. Porque às vezes também eu me reflito assim, pô, às vezes as coisas são muito difíceis, aí eu paro e penso, pô, você lembra lá no início? Isso. Você tá tendo essa dor de cabeça, mas lá você sonhava com ela, né? Você queria estar fora do operacional, estar nos bastidores. Então, essa dor de cabeça pertence àquilo que você almejou um dia. Né? Deus te encaminhou e você já tinha aonde chegar. Então, você chegou, agora você tem que suportar o processo. Aí a gente revê foto, né? Igual eu falei com você do sofá, do primeiro sofá da barbearia. Fala, pô, na época eu não tinha condição de comprar um sofá. Graças a Deus as coisas melhorou. Hoje a gente tem um sofá bom. Vai na loja, você vê o sofá, tem um sofá de qualidade agora. Mas quando eu paro e penso, né, nos momentos difíceis, a gente refletir. Isso é muito bom, a gente ver a nossa trajetória, a gente sentir orgulho da gente mesmo. Né? Tem igual, eu gosto muito de um vídeo do Snoop Dogg, aquele rap americano, né, na entrega daquele negócio de estrela da calçada. Sim. Ele falando que o mérito todo é dele, porque ele só chegou ali graças ao esforço e à dedicação dele. Então, cara, se orgulhar da própria história, eu acho isso muito importante. A gente tem que olhar no retrovisor. Às vezes é muito importante você olhar, pô, lá atrás, olha, eu sonhava com isso aqui hoje. Essa dificuldade ia passar mesmo, e problema todo mundo tem. Mas chegou no final. Boleto todo mundo tem. Mas conquistou, né? Graças a Deus, graças a Deus. Isso aí. Graças a Deus. O que o Iago hoje voltaria e falaria pro Iago lá do início? Qual o recado que ele daria para ele? Cara, processo é árduo, mas a vitória vem, né? Talvez venha com 1, 2 anos, talvez venha com 10 anos. Não me arrependo de nada da minha trajetória, né? Eu sempre tive muita fé, dedicação e foco, né? Você sempre falou comigo, cara, você é muito determinado. Você sempre soube, quando eu tenho que fazer alguma coisa, cara, eu vou fazer, eu tenho que fazer. Né? As reformas, às vezes, eu pego, ajudo. Então, se eu pudesse dar um conselho pro Iago lá atrás, cara, seja menos ansioso. Vai acontecer. Só acreditar. Né? O que aconteceu? Mas o processo é demorado. E eu falando disso, trouxe um presente pra você aqui, que retrata isso que eu tô falando pra você. Aí, gente, ó, tô falando em convidado, tem que trazer aí, ó. Vai pra ali, ó. Olha só. Vai pra lá, hein? É o que nós falamos aqui hoje no podcast, cara. Gostei demais. Força, sucesso, determinação e coragem. E força amarela. Isso aí, já vem combinando com a Giz. Cara, a gente tá finalizando, mas eu queria fazer uma brincadeirinha com você aqui agora, que é o nosso ping-pong. Vamos lá. Vamos começar com a plaquinha. Sucesso. Pergunta e resposta. Sucesso para mim hoje, família, Deus e, claro, prosperidade nos negócios. Amor? Mãe incondicional, Deus, família, né? E namorada. Ah, a Jéssica, tá, gente? A A Jéssica, tá? Tristeza.
Já tive, mas aprendi a conviver. Bom, hein? Você viu? Alegria. Alegria, cara, alegria diária, né? Sempre me alegro desde as coisas mais elaborantes até as mais simples. Eu acho que o segredo da vida é ser grato e aprender, né? Aproveitar cada momento. Então, em questão de alegria, você, né, tem meus momentos, né? Ápice de estresse normal, ser humano, mas sempre sou um cara alegre e eu gosto de ser um cara alegre. Família. Cara, tudo, meu tudo. Hoje é minha base, minha família, meu alicerce, né? Onde está toda a minha força, sem sombra de dúvida. Foco. Foco, cara, determinação, chegar onde tem que chegar, sem passar por cima de ninguém, princípios e valores indiscutíveis. Coragem. Coragem para alcançar o objetivo, sempre. Você ter o foco de passar pelo aquilo que você planejou, determinação, que você vai chegar lá, você tem que ter crença que vai acontecer. Tudo depende da gente. Assim como aconteceu comigo, que aconteceu com a Lourdes, aconteceu com a Giz, olha hoje onde a gente está aqui. Eu imagino que você já mentalizou isso aqui há muitos anos atrás. Sim, sim. Cada detalhe aqui que você me apresentou foi uma coisa que você já um dia mentalizou. Pô, eu quero fazer assim, vai ser assim. Então, eu sempre coloco no papel, ver a rota que você tem que traçar e sempre fazendo o seu melhor, né? E nunca passando por cima de ninguém. Cara, Deus honra quem põe ele na frente e ele abre as portas e às vezes ele fecha algumas portas. Só que ele tem um plano maior pra gente, né? Não estou defendendo a religião, você me conhece, eu tenho minha religião e tenho muita fé. Acho que fé em determinadas religião, que seja, a sua é fundamental para tudo. Você põe fé no seu trabalho, você põe fé no seu relacionamento, você põe fé na sua família. Eu acho que ela move montanhas. Eu sempre brinco. Já me perguntaram, o que é fé para você? Fé para mim... É na próxima. Pode querer perguntar? Vou falar. Então vamos lá. Fé para mim, cara, é você estar numa árvore, segurando na galha. Se imagina numa galha. Você vai pegar um serrote e vai cortar essa galha da árvore. A fé é que você não vai cair. A fé é você acreditar naquilo que você não vê. Você vai imaginar que a árvore vai cair, mas você vai estar de pé. Isso é fé. Você crê naquilo que você não vê. Então a fé, para mim, é muito importante, cara. Então é sempre igual. Vou contratar alguém, cara, eu procuro saber. Cara, se o cara acredita em Deus, o cara tem fé, o cara tem família. Você já reparou que o perfil dos barbeiros da Lourdes hoje segue o mesmo ali? Família, né? Então é a objetividade. Que a fé diz muito da pessoa. Eu acredito muito nisso e eu tenho uma coisa muito forte de energia. Sempre tive isso. Então tem pessoas que eu consigo, né? Vejo que aquela energia sobrecarregada, então eu tenho isso comigo. Então isso é muito importante para mim. Não negocio isso de jeito nenhum, não. Ô, Iago, prazerão, mano. Alisson, obrigado, né, pelo convite, por estar aqui no seu espaço. Cara, gostei demais. Obrigado, né, cara. Desejo todo sucesso. Falei muito pra você dar esse pontapé aqui. Falei muito. Falei, cara, tem que partir pra cima, tem que arriscar, né. Minha obra saiu. Sua obra, graças a Deus, tá vendo? Nem ficou com o cabelo todo branco. Todo mundo vou falar, eu corto lá 8 anos e eu pinto cabelo. Não, só de vez em quando. Tô brincando. Passa no Get. Ô, Iago, brigadão pela presença. Sim, isso aqui vai ficar ali, tá? Você vai ver nos próximos podcasts ali. E queria agradecer muito, velho, que esse bate-papo foi muito legal. Foi para mostrar a galera que empreender não é fácil, também a gente luta, sucesso não vem do dia pra noite, você deixou isso bem claro aqui, sim. né? Então, assim, obrigado, cara. Eu que te agradeço pelo convite. Volte sempre e vamos encerrar esse podcast aí hoje, que eu sempre falo aqui, gente, não é fácil empreender, não é fácil chegar ao seu, vamos dizer, não ao seu sucesso, né? A gente ser grato todo dia pelo que a gente faz e mostrar mais uma pessoa no Vale do Aço que aqui o santo de casa faz milagre aqui, entendeu? Então aí estão vendo pessoas, já é a 6ª pessoa que passa aqui, que vem mostrando, só crescendo, tanto regionalmente como nacionalmente. Então nunca desista, cara. Nunca desista e corre atrás dos seus sonhos. O Pod Giz é isso. É para mostrar para vocês que, além de santo de casa faz milagre, se você crer no seu objetivo, você vai conquistar.
tenha paciência, resiliência. Né? Isso aí. Falou Show? tudo. Até a próxima, gente. Obrigado pelo convite. Abraço.